E no capítulo dessa segunda-feira, Esmeralda arruma suas coisas para ir viver na casa de Silencioso. Jacira está triste, pois dói muito ela ter que se afastar de Esmeralda e dos bebês. Ela tinha até se acostumado como se fosse parte de sua vida. Esmeralda abraça Jacira e diz também que sentirá sua falta. Esmeralda mostra para Jacira a foto de sua mãe. Jacira pensa que a mãe de Esmeralda se parece com Perla. Esmeralda chega à mansão e Silencioso lhe mostra o seu quarto e seus novos vestidos. Silencioso afirma para Esmeralda que Paulo um dia irá lhe pedir perdão de joelhos e Esmeralda saberá rejeitá-lo do mesmo jeito que ele a rejeita agora. Esmeralda diz que não, pois ela gosta do Paulo. Talvez ela nunca perdoe a traição dele, mas ela nunca vai conseguir fazer mal para ele. Paulo diz para Lorena que seu casamento será uma farsa para fazer Esmeralda ter ciúmes. Damião e Mercedes levam Esmeralda para uma mudança no visual. Esmeralda leva presentes para todos os amigos do lixão e diz que trabalhará como secretária. Silencioso propõe a Esmeralda que ela tenha uma professora particular que a prepare para terminar o ensino médio. Mariano se surpreende ao ver Esmeralda muito distinta e arrumada. Mariano pensa que talvez ela seja amante do Silencioso, mas logo ele cai em si e afirma para si mesmo que não vai cometer o mesmo erro que Paulo, e se ele quiser saber se ela é ou não amante do Silencioso, ele vai perguntar para a própria Esmeralda. Mariano pensa em ter uma chance com Esmeralda, mas depois ele volta atrás, pois não pode fazer isso, pois é o primeiro amor de Paulo e talvez ele seja o único na vida de Esmeralda. Silencioso ensina Esmeralda com muito amor de pai. Mercedes acredita que o Silencioso tem interesse amoroso em Esmeralda. Mariano aconselha Paulo a pensar em não se casar sem amor, pois está morto em vida, não dá para tolerar. Paulo diz ao irmão que vai ter que tolerar. Mariano garante que a teimosia dele o levará para o matadouro. Mariano pede que Paulo escute seu conselho. Mariano pede que ele procure Esmeralda para dizer que a ama, para se perdoarem, conversarem e serem felizes, pois quando se ama de verdade não se esquece. Mariano garante que sabe o que está dizendo. Paulo quer que Mariano acabe logo com esse mistério e pergunta por quem Mariano está apaixonado. Esmeralda observa da janela a casa de Paulo. Esmeralda sente saudades de Jacira. Silencioso a convida para viver junto a ele e Esmeralda. Mercedes não quer e critica Jacira, mas Esmeralda defende. Paulo vê Esmeralda na janela da casa de Silencioso. Ele fica completamente louco e diz a Mariano que Esmeralda está diferente, parece outra. Ele pergunta o que ela faz lá na casa desse homem. Paulo percebe que Mariano já sabia e Mariano confirma que sim, ele já sabia, pois ele a viu agora há pouco quando chegou com o motorista. Paulo grita que ela não tem o direito de morar em frente à sua casa e a chama de cínica. Mariano defende Esmeralda e diz que Paulo é que não tem o direito de se meter na vida de Esmeralda. Paulo acha que Esmeralda está lhe provocando morando na casa daquele velho rico. Paulo começa a gritar para que Esmeralda o escute. Esmeralda chora e diz em seus pensamentos que não conseguirá vê-lo todos os dias como uma lembrança. Paulo fica doido e Mariano pede que Paulo se acalme. Esmeralda vai atrás de Paulo e grita em sua porta. Paulo quer ir, mas Mariano o segura, pois Paulo está muito nervoso. Silencioso vai atrás de Esmeralda e convence ela a ir embora. Quando Paulo chega no portão, Esmeralda não está mais lá. Paulo começa a gritar no meio da rua. Paulo, ainda fora de si, diz chorando para Mariano que ainda continua amando Esmeralda. Perla tem febre. Esmeralda cuida dela. Perla delira e diz que Esmeralda é sua filha. Paulo fica o dia inteiro na varanda tentando ver Esmeralda. Paulo vê quando Esmeralda chega. Mônica liga e Paulo não atende. Jacira diz para Dona Rita que se alegra muito ao saber que Esmeralda está vivendo bem, mas teme que o Silencioso se apaixone por ela. Dona Rita responde que ele é o pai de Esmeralda. Damião vai até o lixão buscar Jacira, que fica completamente alegre. Paulo tem dúvida sobre se casar com Mônica.
Silencioso convida Esmeralda para um rodeio. Paulo e Mônica também vão no mesmo rodeio. Já no rodeio, Esmeralda feliz agradece Silencioso e o abraça. Paulo vê a cena e fica completamente mordido de ciúmes. Silencioso sai para fumar e Paulo observa. Paulo não tira os olhos de Esmeralda. Esmeralda então percebe que Paulo está ali do outro lado da arquibancada. Mônica, que está com Paulo, pergunta se ele está gostando do rodeio e Paulo fala alto. Na verdade, Paulo grita que sim, ele está gostando muito. Paulo fala assim para que Esmeralda o escute. Paulo grita e pergunta se Mônica o ama e Mônica responde que sim, é por isso que ela vai se casar com ele. Esmeralda não tira os olhos de Paulo e Mercedes percebe. Mônica pergunta se Paulo se sente mal e Paulo grita que não, pois ao lado dela ele sempre se sente ótimo. Paulo dá um beijo na Mônica para provocar Esmeralda. Esmeralda cai na provocação e começa a jogar indiretas, assim como Paulo faz. Esmeralda continua e Mercedes pede que ela pare e afirma que Paulo a olha com ódio. Esmeralda grita bem alto, o que faz todos que estão presentes ali escutarem tudo. Mônica pede que Paulo não dê ouvidos. Silencioso chega e pergunta o que houve. Paulo se levanta para ir até lá, mas Mônica o segura. Mônica percebe que Paulo está morrendo de ciúmes. Paulo não consegue se controlar e manda Silencioso calar a boca. Os dois discutem e Paulo vai para cima de Silencioso e dá um soco nele. Esmeralda vai para cima de Paulo e eles acabam caindo da arquibancada. Eles rolam pelo chão. Mônica grita para que ela solte seu noivo. Esmeralda está prestes a ir atrás dela, mas Paulo a segura. Esmeralda dá uma bofetada na cara de Paulo e ele a chama de gata traidora. Paulo diz que se ela fosse homem a bateria. Esmeralda novamente avança em Paulo e ele a segura. Paulo beija Esmeralda na frente de todos. Silencioso separa Paulo e Esmeralda. Silencioso agride Paulo. Mônica conta para Lorena o que ocorreu e afirma que está disposta a deixar Paulo. Lorena pede que ela não faça. Mônica pergunta a Paulo se ele ainda ama Esmeralda e Paulo diz que sim, mas está tentando superar esse sentimento. Mônica pede que então eles adiantem um casamento, mas Paulo não quer. Lorena envia uma carta para Silencioso através de sua empregada, pedindo para que ele vá até a sua casa para conversarem. Silencioso chega à casa de Lorena.